Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui, explorando histórias a fundo. Hoje a gente mergulha numa narrativa antiga, lá de Gênesis, mas que, nossa, fala muito sobre família, desespero, reencontros. Imagina só, uma fome terrível, daquelas que arrasam tudo, tanto em Canaã quanto lá no Egito. E a família de Jacó em Canaã está no limite. Precisam de comida, urgente. A única saída? Mandar os filhos para o Egito, que era onde tinha grãos guardados. 10 deles vão. Só que essa viagem para buscar comida vai acabar sendo, bom, um confronto com o passado. Um passado que eles achavam que tinha ficado para trás. A nossa base hoje é uma análise bem detalhada de Gênesis capítulo 42. A gente não vai só contar de novo, não. A ideia é fuçar nas entrelinhas que essa análise traz, sabe? A tensão ali entre os irmãos, marcada por uma traição antiga, e o José, que agora é governador no Egito, todo poderoso. Ele reconhece os irmãos, mas fica quieto. E aí ele monta um teste moral bem complexo. Por que ele faz isso? Como é que os irmãos reagem? Com essa autoridade toda e principalmente com a própria culpa batendo. Ok, vamos abrir essa caixa. Exato. E o que essa análise que a gente está usando ressalta muito é justamente essa tensão psicológica, sabe? Que está ali o tempo todo. Não é só a fome de comida, né? É quase uma fome de resolver as coisas, talvez até de buscar uma redenção mesmo que eles nem percebam isso direito. Cada palavra, cada gesto ali na história está carregado. Prepara o terreno para o que vem depois, que vai ser ainda mais decisivo para essa família. É um jeito muito interessante de olhar para poder memória, culpa, tudo junto. Tudo começa com o Jacó, né? Angustiado. A fome lá em Canaã não perdoa. Ele vê os filhos meio parados, sem reação, e dá uma sacudida. Ué, por que vocês estão aí parados olhando um para a cara do outro? Ouvi dizer que tem trigo no Egito, vão lá. Comprem para a gente não morrer. Só que essa decisão é pesada para ele, muito pesada. Ele manda 10 filhos, mas olha só, o Benjamim, o caçula, filho da Raquel, mesmo a mãe de José, esse fica. Fica assim. Do texto é claro, né? O medo de perder ele também, como ele acha que perdeu o José, é a dor de um pai que já sofreu demais com isso. É paralisante esse medo. Então tá, lá se vão os 10 irmãos. Chegam no Egito, aquele lugar imponente, diferente de tudo, e vão direto procurar quem mandava nos estoques de comida. E quem tá lá? José, o irmão que eles venderam como escravo. Anos atrás, agora um figurão egípcio. Eles nem sonham quem ele é. Se curvam diante dele até o chão, cumprindo, sem ter a menor ideia, aqueles sonhos do José jovem que deixaram eles tão furiosos lá atrás. Impressionante a ironia, né? Total. E aí, nesse momento, a análise que a gente está vendo pede para a gente observar o José. Ele reconhece na hora, sabe? Direitinho quem são aqueles homens ali curvados. Mas a reação dele não é de alívio, não é de raiva explodindo, é calculada. A fonte que a gente leu sugere que acusar eles de espiões não foi um impulso do momento. Foi pensado. Uma estratégia. Ele pega pesado, né? Vocês são espiões. Vieram ver onde a nossa terra é fraca. Pega muito pesado. E com isso, ele já define quem manda ali. Poder total. E medo. É fascinante ver essa dualidade que a análise aponta. Por fora, o governador egípcio, frio, mandão. Por dentro, um turbilhão, né? Vendo o passado batendo na porta, essa dureza toda no começo tem um porquê. Nossa, imagina o susto dos irmãos. Devem ter gelado. A defesa vem na hora, tentando parecer simples, honestos. Não, meu senhor, a gente só veio comprar comida. Somos todos filhos do mesmo pai. Gente honesta, pode acreditar. Nada de espiões. E continuam, explicando a família. Olha, a gente era 12 irmãos. Um já morreu. Que coisa, né? Falar isso pro próprio José. E o mais novo ficou lá em Canaã com o nosso pai. Eles dão esses detalhes todos. O que será que eles achavam que iam conseguir com isso? A análise diz algo. Boa pergunta. A análise levanta uma possibilidade interessante. Quando eles falam somos todos filhos de um só homem e dão os detalhes mencionando o irmão sumido e o caçula que ficou,
talvez, assim, meio sem perceber, eles estivessem tentando criar alguma empatia, sabe? Mostrar que era uma família comum, unida. Irônico, né? Porque foram eles que quebraram essa unidade lá atrás com José. Pode ser uma tentativa de parecerem inofensivos. Somos só uns coitados de uma família grande. Mas para o José, essa informação do Benjamim ter ficado, isso pode ter sido chave. Talvez tenha confirmado um medo dele sobre como o outro filho da Raquel estava sendo tratado. A defesa deles, na verdade, talvez tenha dado mais munição para o plano do José. E o José não se abala, pelo menos por fora, né? Ele insiste na acusação e joga eles na prisão. 3 dias. Imagina a agonia. Presos acusados de algo grave, numa terra estranha. Aí, no 3º dia, ele aparece na prisão. E o tom parece mudar um pouco. Ele diz: para vocês salvarem a vida, façam o seguinte, porque eu temo a Deus. Essa frase, eu temo a Deus, vindo de um governador egípcio, como a análise interpreta isso? É só para parecer justo antes de dar a ordem, ou tem mais coisa aí? Olha, a análise sugere que tem várias camadas aí. Por um lado, pode ser sim uma jogada muito esperta, quando ele fala em temer a Deus, e essa é uma linguagem que os irmãos entenderiam da fé deles, mesmo sem saber que José também compartilhava, ele se coloca numa posição de justiça, sabe? Como se ele não estivesse agindo por vontade própria, mas por um princípio maior. Isso tornaria a condição que ele vai impor mais difícil de recusar. Mas, por outro lado, a análise também não descarta que possa ter algo de genuíno ali. Talvez aqueles 3 dias pensando, mas a emoção toda do reencontro, tenham feito o próprio José confrontar os sentimentos dele, a seriedade da coisa, lembrar da própria fé. Provavelmente é uma mistura, né? Usar um sentimento talvez real para um objetivo estratégico muito claro. Que objetivo? A condição que ele coloca é o centro do teste, né? Ele diz que, já que teme a Deus, vai liberar a maioria. Ok, se vocês são honestos mesmo, um de vocês fica aqui preso. Os outros levam o trigo para matar a fome da família lá. Mas, e aqui vem o ponto, tragam o irmão mais novo de vocês para mim. Aí eu vou saber se vocês falaram a verdade e vocês não morrem. E ele não fica só na palavra. Escolhe o Simeão e manda prender ali, na frente de todo mundo. Uau! Aqui a coisa pega fogo. Por que justo Simeão? A análise dá alguma dica. E pedir o Benjamim, que o Jacó protege tanto, parece calculado para gerar o máximo de problema possível, né? A escolha do Simeão é curiosa. A análise que lemos explora algumas ideias, olhando para trás, para outras histórias de Gênesis. O Simeão, junto com Levi, tinha sido bem violento lá no caso de Siquém, lembra? Talvez o José visse ele como um dos mais impossíveis ou mais culpados. Reter o Simeão podia ser um jeito de tirar de cena alguém que pudesse causar problema ou só uma escolha tática mesmo. Mas o ponto central, e a análise bate muito nisso, é pedir o Benjamim. Benjamim não é só o caçula. Ele é o outro filho da Raquel, a esposa amada, o substituto do José no coração do Jacó. Pedindo Benjamim, o José está testando eles no ponto mais sensível. E aí? Vocês vão arriscar o filho preferido do pai, aquele que ele protege com unhas e dentes, para salvar a própria pele e a do Simeão? Ou vocês mudaram? Vão defender o Benjamim como não defenderam o José? É um teste de lealdade, de mudança de verdade. E funciona. A pressão funciona. Com o Simeão sendo levado preso ali na frente deles, a cuba que eles carregavam há tanto tempo vaza. Eles começam a falar entre si em hebraico, achando que o governador egípcio não está entendendo nada. Exato, achando que estão seguros ali na língua deles. E aí um fala para o outro, com certeza a gente está pagando pelo que fez com o nosso irmão. A gente viu a angústia dele quando ele implorava para a gente não quis ouvir. É por isso que está vindo essa desgraça para cima da gente agora. Eles ligam os pontos na hora. O sofrimento de agora é consequência direta da crueldade lá atrás com José. A ironia é gigante. Gigante. E muito reveladora. A análise que a gente está usando dá uma atenção especial para esse momento. Porque o José está ali, ouvindo cada palavra dessa confissão, dessa culpa assumida. E a reação dele, que a história conta, não é de frieza, de bem feito.
Ele se afasta, não aguenta a emoção e chora, escondido. Isso mostra o lado humano dele, né?